Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o episódio número 22 do nosso podcast. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e neste episódio gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre ativismo judicial, sistema interacional e legalismo autocrático. Vamos em frente. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a nomeação do Presidente da República de diretor-geral para a Polícia Federal, é exemplo de ativismo judicial? No dia 29 de abril de 2020, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deferiu liminar no mandado de segurança 37097 para suspender o decreto do Presidente da República de nomeação para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Segundo afirmou o ministro, no caso haveria desvio de finalidade do ato, abro aspas aqui, em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Afirmou ainda o ministro que o Supremo tem o dever de analisar se determinada nomeação no exercício do poder discricionário do Presidente da República está vinculada ao império constitucional, e a opção conveniente e oportuna para a edição do ato administrativo presidencial deve ser feita legal, moral e impessoalmente, e sua constitucionalidade pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. Afirmou ainda o ministro que, embora a Presidência da República tenha competência para a livre nomeação de seus ministros, secretários e funcionários de confiança, o chefe do Poder Executivo deve respeito às hipóteses legais e moralmente admissíveis, pois, por óbvio, em um sistema republicano não existe poder absoluto ou ilimitado, porque seria negativa do próprio Estado de Direito que vincula a todos. Uma nota importante aqui. Também no Supremo tramita inquérito para apurar atos atribuídos ao Presidente da República. Nós falamos desse inquérito no episódio 11 do podcast. E, segundo afirmou o ministro, um ex-ministro, o presidente pretendia fazer intervenções políticas na Polícia Federal, e isso também foi levado em consideração pelo ministro Alexandre de Moraes em sua decisão. Bom, então, nesse caso, uma decisão dessa natureza, nessa decisão em particular, teria havido ativismo judicial? Eu pretendo analisar isso nos próximos minutos, conversando com vocês um pouco sobre o que é ativismo judicial e verificar como é que essa ideia deve ser considerada nesses nossos dias. O que é ativismo judicial? Não há na doutrina uniformidade sobre o que pode ser considerado ativismo judicial. É uma expressão polissêmica. Por exemplo, para alguns, decisões tomadas pelas cortes constitucionais com o propósito de concretizar direitos fundamentais seriam exemplos de ativismo judicial realizado em conformidade com a Constituição. Assim, por exemplo, escreveu o professor José Afonso da Silva. Abro aspas aqui para o professor. Para ele, ativismo judicial consiste na interpretação constitucional criativa, que pode chegar até a constitucionalização de direitos, pelo que se pode dizer que se trata de uma forma especial de interpretação construtiva. É por essa forma de interpretação criativa que os tribunais constitucionais europeus e a Corte Suprema dos Estados Unidos têm produzido constitucionalizações de direitos enriquecedoras da democracia. As cortes constitucionais da Espanha, da Itália, da Alemanha são baluartes da vigência e eficácia dos direitos fundamentais em seus países. E ele cita, na sequência, dois exemplos de constitucionalização de direitos que, ao ver dele, demonstram
quanto à interpretação criativa, é capaz de penetrar no âmago da Constituição para, de seu contexto, revelar o mais profundo ou mais fundo significado para além do seu conteúdo manifesto, sem, no entanto, ultrapassar os limites de sua pauta de valor, que sua pauta de valor circunscreve. Cita então a doutrina na Corte Suprema dos Estados Unidos do devido processo legal substantivo, né, com base no qual foram constitucionalizados direitos substantivos como a intimidade, né, e cita a decisão do Conselho Constitucional da França sobre o bloco de constitucionalidade. Notem que, sob o ponto de vista do professor José Afonso da Silva, sob essa concepção, o ativismo judicial é algo positivo. Mas ele distingue o ativismo judicial do que ele chama de abuso no exercício da função jurisdicional, né? Nesse caso, diz ele, haveria uma atuação da Corte Constitucional de uma maneira a extrapolar os limites da Constituição e também de modo a entrar naquelas que seriam funções executiva e legislativa. Ele diz que nesse caso haveria um ativismo judicial exacerbado, né? E ele também cita alguns exemplos de situações em que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro ele teria extrapolado dessa função e teria entrado, digamos assim, com sua postura em atividades que seriam próprias do Poder Legislativo. De uma maneira parecida, não idêntica, mas parecida, é a opinião do professor, hoje ministro, Luiz Roberto Barroso, em um texto já antigo. Ele dizia que ele defendia o ativismo judicial como uma forma de participação mais ampla e intensa do judiciário, né, na concretização de valores e fins constitucionais, ainda que com isso se dê interferência no espaço de atuação de outros poderes. Então, por exemplo, aplicação direta da Constituição em situações não expressamente contempladas em seu texto, independentemente de manifestação do legislador ordinário, né? Declaração de inconstitucionalidade, ainda diz o ministro Barroso, né? Com base em critérios menos rígidos que os de patente ostensiva violação à Constituição, e, por fim, imposição de condutas ou de abstenções ao poder público, notadamente em matérias de políticas públicas. E cita como exemplo dessa última hipótese a questão atinente à distribuição de medicamentos pelo Estado. Notem vocês que a posição do Luiz Roberto Barroso parece com aquela do professor José Afonso da Silva, mas é mais, digamos assim, o professor Barroso defende uma atuação mais expansiva do judiciário do que o professor José Afonso da Silva. Outros autores, de uma maneira diferente, usam a expressão ativismo judicial com um outro propósito, para designar algo mais restrito, bem mais restrito. Eu mesmo, nos livros que eu escrevo, em artigos, na Constituição Federal Comentada, no curso de Direito Processual Civil Moderno, eu considero haver ativismo judicial, em casos em que se cria algo novo, não previsto na Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal atua de maneira ativista quando, por exemplo, né, criminaliza condutas, né? Em episódios anteriores, a gente falou de hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal estaria, a pretexto de proteger direitos fundamentais, ele estaria criminalizando outras condutas, o que me parece, aí sim há um ativismo judicial por parte do Supremo inadmissível. Também quando cria princípios ou direitos fundamentais que não existem na Constituição. E quando, além de criar princípios, ele pondera, entre aspas, valores que não guardam correspondência entre si. Por exemplo, no caso, quando o Supremo decidia sobre o problema relacionado a, aspas, presunção de inocência, e a questão atinente à possibilidade de execução da pena de prisão após condenação em segunda instância, consta ali de votos, por exemplo, a seguinte afirmação: a presunção da inocência é ponderada e ponderável com outros valores, como a efetividade do sistema penal. Veja, estado de inocência versus efetividade do sistema penal. Não sei se nós temos aqui dois valores correspondentes que possam ser também, entre aspas, ponderados, né? Um outro exemplo, que também consta desse mesmo julgamento, né?
o direito fundamental do acusado versus o direito fundamental da sociedade, que seria a prerrogativa de ver aplicada a sua ordem penal. Ora, existe um direito fundamental da sociedade consistente na prerrogativa de ver aplicada a sua ordem penal. Direitos fundamentais são aqueles previstos no texto constitucional, né? Então, nesses casos, segundo o meu modo de pensar, estaríamos diante de uma manifestação de ativismo injustificável. Bom, de todo modo, em vários julgados, o Supremo já há muitos anos admite a prática do ativismo e a justifica em determinados contextos, né? O Supremo, aliás, em tempos recentes, eu tenho a impressão de que isso é marcante nos últimos 15, 20 anos pelo menos, tem incorporado cada vez mais a prática do ativismo e às vezes diz isso textualmente. Por exemplo, no julgamento da ADIM 4277 sobre união homoafetiva como entidade familiar, tem um trecho marcante do voto do ministro Celso de Mello, que é o seguinte, diz ele: práticas de ativismo judicial, embora moderadamente desempenhadas pela Corte Suprema em momentos excepcionais, tornam-se uma necessidade institucional quando os órgãos do poder público se omitem ou retardam excessivamente o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos, né? Veja, isso aqui é um pronunciamento em 2011, nessa ADIM 4277. Eu vou voltar a esse pronunciamento do ministro Celso de Mello quando a gente estiver chegando no final dessa explicação aqui. Bom, mas em síntese, é possível dizer que há ativismo, segundo o meu modo de pensar, quando o juiz, ou o Supremo também, né, a pretexto de aplicar diretamente a norma constitucional, interfere de maneira ilegítima em opções inseridas na lei pelo legislador. Então, por exemplo, quando ele cria um crime. E de modo similar, quando o judiciário, a pretexto de aplicar a norma constitucional, interfere de maneira ilegítima em opções manifestadas em ato administrativo pelo administrador. E assim também quando o juiz, quando ele se põe a ponderar princípios, ponderar aqui entre aspas, tá? Porque eu critico essa expressão, como já falei em outros episódios. Ele decide de maneira arbitrária, dando ensejo aqui ao subjetivismo, à discricionariedade, né? Uma decisão conforme a vontade do juiz. Aliás, há um texto interessante do ministro Gilmar Mendes e do Jorge Zabud sobre o tema, e eles dizem que, em situações como essas, o judiciário substitui a Constituição e as leis, que dão lugar pura e simplesmente à subjetividade de quem estiver julgando. É a troca do direito institucionalizado nas leis e na jurisprudência pela ideologia ou pela política, mas pelo senso de justiça e pelo moralismo. Então, percebam, é uma concepção mais estreita, a nossa, de ativismo, mas tenho a impressão de que ela é mais precisa, por assim dizer. Mas vejam, diante desse modo de pensar, não há ativismo, e eu entendo desse modo, aqueles que já leram o que eu escrevo sabem dessa minha opinião, nos casos em que legitimamente o judiciário atua de modo a tornar concreta a norma constitucional, aliás, há situações em que a Constituição assim o impõe. Nesses casos, não há ativismo, mas realização legítima da atividade judicial em conformidade com a Constituição. Então, por exemplo, quando o legislador ou administrador público, com seu ato, sacrifica um direito fundamental, né? Ou ainda quando o próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal, decide para a realização do direito fundamental sem sacrifício de outro direito fundamental, diante da ausência de atuação do legislador ou do administrador. Aliás, a lei do mandado de injunção, que é de 2016, Lei 13.300, expressamente previu que o Supremo pode se valer de técnica que, segundo eu entendo, pode ser considerada manipulativa aditiva, no seu artigo 8º, que diz assim: reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Ora,
Quando o Supremo estabelece as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades e das prerrogativas, e inclusive em alguns casos ele realiza isso em demanda de natureza coletiva, como nós observamos quando comentamos essa lei lá na Constituição Federal comentada, né? É inegável que há aqui, ao menos em conformidade com a lei, uma postura que corresponde àquilo que muita gente chama de uma prática de ativismo judicial. Eu falei desse tema no episódio número 10 do podcast, né? Eu comentei ali sobre decisões interpretativas e manipulativas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. E ali eu mencionei também que, com frequência, o que o Supremo chama de interpretação conforme a Constituição, na verdade é uma técnica manipulativa, seja substitutiva ou aditiva. Bom, se é esse o contexto, e nesse caso, será que o Supremo, né, na hipótese que a gente está comentando aqui nesse podcast, em que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu esse decreto que nomeou aquele diretor para a Polícia Federal, estaria havendo ativismo? As técnicas de controle de constitucionalidade de que falamos aqui e em outros episódios, elas vão evoluindo ao longo da história. Vocês devem se lembrar, naquele episódio em que nós falamos sobre decisões interpretativas, manipulativas, etc., a gente começou falando daquela ideia de que o Supremo Tribunal Federal poderia atuar apenas como legislador negativo, e de como isso foi evoluindo, passando, por exemplo, por decisões sobre modulação de efeitos de declaração de inconstitucionalidade, depois sobre técnicas como interpretação conforme a Constituição, não é? Decisões interpretativas, e de como esses mecanismos, com o passar do tempo e após serem primeiro suscitados na prática da jurisprudência do Supremo, eles acabam sendo incorporados na legislação. Algo parecido com isso, eu tenho a impressão, algo parecido com isso está acontecendo ou deve vir a acontecer a qualquer momento com as chamadas decisões manipulativas. Então, algumas práticas que lá atrás eram consideradas ativistas, elas vão sendo incorporadas na prática da jurisprudência do Supremo até deixar de ser considerada pelo próprio Supremo Tribunal Federal como manifestação de ativismo e, em determinado momento, são incorporados na cultura jurídica e na própria legislação. Um exemplo interessante disso se deu, que a gente mencionou aqui agora há pouco no episódio, com a Lei 13.300, por ocasião da edição da disciplina do mandado de injunção, né? A gente percebe que isso sucede por conta também de uma reação do Supremo ao modo como as inconstitucionalidades, seja por ação, seja por omissão, vão se realizando pelos demais atores desse cenário, desse relacionamento, digamos, né, que se dá entre esses órgãos que compõem esse organismo, por assim dizer, que é o Estado. Quando a gente pensava lá atrás que a única técnica admissível de controle de constitucionalidade seria aquela que via o Supremo como legislador negativo, a gente tinha uma visão muito estática do fenômeno, né? Uma visão talvez até simplista demais sobre o modo como esses entes se relacionam. Mas, na verdade, o que se dá aqui não é uma relação simples, jurídica simples, estática, simétrica e até unidirecional, em que os sujeitos podem ser alocados em comportamentos capazes de representar geometricamente os papéis que desempenham. Vejam, essa relação é uma relação complexa, dinâmica, bidirecional e circular, em que o comportamento de cada um dos sujeitos afeta e é afetado pelo comportamento dos outros. Nesse contexto, interessa notar não apenas a relação existente entre esses sujeitos, mas também a relação existente, os atributos de tais sujeitos. Ou seja, o modo como esses sujeitos
ostentam essas suas qualidades ou ostentam as suas não qualidades, né? Então, a relação que se dá é entre os sujeitos e os atributos dos sujeitos, né? Por isso que se costuma dizer, e eu desenvolvo isso bastante em outros trabalhos, quando eu falo, por exemplo, do processo de execução, quando eu falo da própria natureza do processo, etc., que as ideias que se baseiam numa noção de relação jurídica ou de relação entre esses entes, né, como algo estático, ela é ultrapassada, porque tudo isso se dá em um sistema interacional. Isso significa que esse sistema é integrado pelos sujeitos e por seus atributos que interagem constantemente, né? E nesse caso, tudo isso, todo esse sistema tem que ser visto como globalidade, ou seja, não se trata apenas de acumulação ou soma de elementos abstratos, já que a interação que se dá entre esses sujeitos e seus atributos não pode ser explicada apenas pelos elementos separadamente considerados. Há um autor que explica bastante isso, de maneira bastante aprofundada. Isso vale para isso que a gente está falando aqui, né? Como vale para outros segmentos do nosso que nos ocupam aqui no nosso dia a dia. O professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior se vale bastante desse modo de pensar. Esse autor de que estou me valendo aqui, ele é chamado, o nome dele é Paul Václavic, numa obra, ele desenvolve esse modo de pensar numa obra chamada Pragmática da Comunicação Humana. Vejam, isso vale para as situações em que interagem esses sujeitos e vale também para isso que nós estamos analisando aqui. Porque se é verdade, como alguns ministros já mencionaram em suas decisões, que os juízes do nosso Supremo Tribunal Federal estão enxergando nos atos inconstitucionais que, segundo eles, têm sido realizados, manifestação de legalismo autocrático, como nós já vimos em outro episódio, o legalismo autocrático é manifestação, e assim também, de outro lado, o constitucionalismo abusivo, né? São manifestações de democracia iliberal. Então, veja, as técnicas tradicionais de controle de constitucionalidade com as quais nós estávamos habituados a lidar, elas não foram construídas para essa ideia que tem sido considerada correta por muitas pessoas, no sentido de que as democracias elas vão se esvaindo não por conta de um ato isolado de impacto que substitui uma determinada ordem por outra, mas pela ideia de que a democracia ela pode ser corroída gradativa e paulatinamente por dentro por atos pequenos, mais repetidos e reiterados. E nesse caso, o controle de constitucionalidade parece, né, também ele tem que se ajustar a essas formas, modos e formas de ataques à Constituição. Então, talvez o nosso Supremo Tribunal Federal, nesse momento, ele esteja procurando identificar qual seria o modo apropriado, o modo adequado de reagir a atos inconstitucionais que se manifestam dessa maneira. É um momento interessante esse, que, claro que preocupante, mas também interessante para aqueles que se ocupam do estudo do direito constitucional e do controle de constitucionalidade. Afinal de contas, como as instituições sairão de todo esse processo e como o nosso Supremo, o Supremo Tribunal Federal, sairá também, se ele desenvolverá um novo modo de controle de constitucionalidade ou ele vai tentar ajustar os modos tradicionais de controle de constitucionalidade a esses atos que ele próprio Supremo consideram como manifestação de legalismo autocrático. Bom, voltando ao caso a que nos referimos no começo desse episódio, pode-se dizer que a postura do Supremo é ativista ao controlar os decretos do presidente da República? Eu observo que não é a primeira vez que o Supremo age desse modo. Em outros casos, decisões de ministros do Supremo interferiram
de alguma maneira, na escolha de ministros de Estado, quando outros, inclusive, eram presidentes da República. Então não há exatamente novidade aqui. Aliás, né, decretos presidenciais, mais recentemente, têm sido ostensivamente levados à consideração do Supremo, assim como outros atos oriundos da presidência da República, como medidas provisórias. Né? Um deles que eu chamo a atenção aqui de vocês, que eu considero paradigmático, foi um momento em que o Supremo atuou de modo a suspender o decreto número 10.003 de 2009, que versava sobre a composição e funcionamento do CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Isso se deu na ADPF 622. No caso, o ministro Barroso decidiu o seguinte, que a estruturação da administração pública federal insere-se na competência discricionária do chefe do Executivo Federal. Entretanto, essa competência encontra limites na Constituição e nas leis e deve respeitá-las. E daí diz que as novas regras que disciplinam o funcionamento do CONANDA, a pretexto de regular, frustram a participação das entidades da sociedade civil na formulação de políticas públicas e no controle de sua execução, colocando em risco a proteção integral e prioritária da infância e da juventude. Essa decisão, esse caso aqui, foi objeto de nossa análise num episódio do podcast em que falamos de democracia iliberal. E notem, há muitos outros processos em trâmite no Supremo em que atos da Presidência da República estão sendo questionados e em muitos deles já foram proferidas decisões que eu venho analisando, seja em conversas por aqui, nas redes sociais, e assim, sobre muitos deles eu já escrevi na Constituição Federal Comentada também. Né? Bom, diante disso, eu tenho a impressão que a gente tem que levar em consideração dois pontos. Primeiro, eu mencionei antes quando citei um trecho do voto do ministro Celso de Mello. Vocês vão se lembrar, eu vou repetir aqui, ele diz o seguinte: práticas de ativismo judicial, embora moderadamente desempenhadas pela Corte Suprema em momentos excepcionais, tornam-se uma necessidade institucional quando os órgãos do poder público se omitem ou retardam excessivamente o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos. Então, fecho aspas. Nesse caso, percebam, faz referência o ministro aqui à violação ostensiva à Constituição, que se dá pela omissão. Mas há também casos em que, de forma ostensiva, reiterada, o tribunal pode passar a considerar que, seja o legislativo, seja o executivo, estão a praticar de uma maneira insistente atos contrários à Constituição, ou seja, violando não por omissão, mas por ação positiva, né, por leis, por decretos, por medidas provisórias, etc. Vejam, a doutrina alude a uma prática que denomina de legalismo autocrático, que eu resumo da seguinte maneira na minha Constituição Comentada. O legalismo autocrático é o manejo de instrumentos legais por aquele, ou jurídicos, né, que em tese estão conforme a Constituição, por exemplo, por aquele que comanda o executivo com o propósito explícito ou implícito de ampliar seu próprio poder de atuação, restringindo meios de controle público acerca de seus atos e limitando os direitos básicos inerentes à democracia. Legalismo autocrático ao lado do constitucionalismo abusivo são manifestações de democracia iliberal, né? Nos casos em que a convivência razoavelmente harmônica entre os órgãos ou poderes do Estado, seja executivo, legislativo e judiciário, se espera que cada um deles ocupam seus espaços sem interferirem nos dos outros. Mas, no Estado que se pretende democrático e de direito, ou seja, no Estado constitucional, quando um dos poderes atua de modo abusivo no exercício de suas competências, de uma maneira que coloca em risco a própria existência do sistema, acaba por haver natural reação, seja de um, seja dos demais atores desse cenário político e constitucional. Alguns autores, como Levitsky e Ziblatt, chamam a hipótese de reserva constitucional. O que seria reserva constitucional? Que, segundo eles, pode ser compreendida como ato de evitar ações que, embora respeitem a letra da lei, violam claramente o seu espírito. Prosseguem eles dizendo que quando as normas de reserva são robustas, políticos não usam suas prerrogativas institucionais até o limite, mesmo que tenham o direito legal de fazer isso, pois tal ação pode pôr em risco o sistema existente. Com isso, dizem,
o órgão provocado expande, ou melhor, eu concluo, o órgão provocado expande seu âmbito de atuação, com o propósito de conter a prática abusiva do outro. Então percebam, esse ativismo a que se refere o Supremo Tribunal Federal na prática de sua jurisprudência, como diz o ministro Celso de Mello, em situações excepcionais e de maneira moderada, se dá quando a violação ostensiva e reiterada à Constituição pela omissão ou pela ação. E, de acordo com o que pelo menos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm afirmado em seus pronunciamentos, poderíamos talvez estar aqui diante de algo que eles estão considerando manifestação do legalismo autocrático, né? Então vejam, nesses casos, talvez, embora nas entrelinhas e embora não de maneira expressa, o Supremo esteja querendo dizer que estamos diante dessa situação excepcional, em que ele resolve ou acaba sendo compelido a expandir o seu âmbito de atuação. Pois então, nesse cenário, como esses entes vão se comportar daqui em diante? Haverá tolerância mútua? Ou a ação ou omissão reiterada de um deles em sentido contrário à Constituição ou às leis vai provocar a atuação dos outros? Difícil saber, né? Bom, nos resta acompanhar para conferir como esse processo todo vai chegar até o fim. É isso. Esse tema, para mim, é um tema em aberto. Essa foi uma conversa que, para mim, não terminou aqui. Eu certamente voltarei a falar com vocês a respeito de temas como esses que examinamos aqui ao longo desse episódio, porque muito provavelmente a gente vai verificar aí ao longo dos próximos tempos, né, outras manifestações ou outras circunstâncias que exigirão uma atuação do Supremo Tribunal Federal e, correta ou incorreta, serão aqui objeto de nossa análise e de nossa opinião. Eu agradeço mais uma vez a vocês por estarem aqui conosco e peço a vocês que, gostando ou achando interessante aquilo que nós conversamos aqui, que compartilhem com seus colegas em seus grupos e também agradeço se puderem enviar sugestões e críticas para que nós melhoremos aqui o nosso trabalho. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.